Bom dia, boa semana, semaninha começando. Hoje nós vamos falar sobre a lei do segredo, né? Porque que nós terapeutas temos que falar para os nossos pacientes que a lei do segredo não funciona. E eu sei que parece bem maluco, mas realmente nós precisamos começar a dizer para os nossos pacientes que a lei do segredo não funciona. É sobre isso que nós vamos conversar hoje um pouquinho. Da importância da gente orientar, da gente explicar por que a lei do segredo não funciona, tá bom? E como minha promessa aqui, né? A gente vai começar já, aproveitar que já tem um pessoalzinho bom aqui, que já está disponível e disposto, para que a gente também não se estenda, para que a gente também não demore muito mais do que a gente combinou que foi nossa meia horinha, né? E que a gente comece segunda-feira com o nosso Medite Conhecimento, né? Me fale algum conhecimento, para que depois vocês possam meditar o conhecimento, pensar sobre o conhecimento, que é esse o propósito das nossas lives de segunda e quarta-feira, às 7 horas mais ou menos a gente começa, tá bom? Então, bora lá. Por que a lei do segredo não funciona? E por que a gente tem lei do segredo não, a lei da atração, né? Por que a lei da atração não funciona? E por que nós precisamos começar a dizer isso para os nossos pacientes? Por que isso é importante que fique bem claro para os nossos pacientes? Vamos pensar um pouquinho no que é a lei da atração, né? A gente tem a lei da atração bem falada no momento, né? Ela já vem um tempinho já sendo divulgada, tem muitas pessoas que falam sobre a lei da atração. E por que ela não funciona? Vamos pensar primeiro o que a lei da atração nos diz. Ela nos diz assim, ó, se você pensar em algo, sentir como se você já tivesse isso, você tem aquilo. Ou seja, eu penso, eu sinto, eu materializo. É essa os 3 pilares da lei da atração e é assim que ela é ensinada, assim que ela é divulgada, assim que ela é vendida, porque tem pessoas hoje especialistas nessa ferramenta de usar a lei da atração. E aí, por que será que não funciona, né? A gente sabe que existem livros, existem filmes, existem documentários, existem experts, como eu já falei no assunto, e que falam exatamente isso. Inclusive, eu tenho o livrinho da lei da atração. Eu já assisti o filme, já assisti documentários que falam sobre a lei da atração, já pesquisei bastante sobre o assunto. E aí eu quero conversar com vocês no sentido do quê? Quantos pacientes ou quantas pessoas não chegam para você e falam assim, mas se a lei da atração é tão possível como falam, né? Como tá lá escrito no livro, como tá disponibilizado na internet, como tá disponibilizado num filme, por que para mim não dá certo? Por que eu faço o que lá diz que tem que ser feito e eu não consigo materializar as coisas, né? E aí eu quero trazer a primeira reflexão. Quando eu falo assim, ó, pra a gente materializar as coisas segundo a lei da atração, a gente tem que pensar, sentir, materializar. Ou seja, se eu penso em materializar, por exemplo, uma caneta. Então eu penso na caneta, sinto que já tenho a caneta e materializo a caneta. É assim que tem que ser segundo a teoria, né? Então, pensei na caneta. Agora vamos pensar no carro. Eu penso no carro, sinto que já tenho o carro para materializar o carro. Eu penso num bom emprego, sinto que já estou vivendo aquele bom emprego para materializar o bom emprego. E assim é para tudo, para relacionamento, para tudo. Mas quando eu falo assim, ó, pensa no que você quer, pensa no que você deseja, você consegue de fato falar para mim o que você quer, o que você deseja, o que você tem vontade, qual é de fato o seu sonho? Ou você
pensa, mas não pensa. Pensa mais ou menos. E aí quando eu falo pra você assim, ó, sente como se você viva e sinta como se você já tivesse aquilo. Ou seja, vamos colocar aqui um carro. Se você tem o desejo de ter o carro, pensa no carro, você consegue se imaginar dona daquele carro, usando aquele carro? Será que você vai conseguir se imaginar lá dentro do carro para você poder materializar o carro? As pessoas consomem conteúdos da internet, as pessoas consomem livros, as pessoas consomem o que está ali e querem colocar na prática. Mas vamos fazer um retrocesso, né? A maioria das pessoas não sabe nem o que são. Se eu falar para vocês assim, ó, qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu projeto de vida? O que é que você faz durante o teu dia, que é aquele negócio que aquece o teu coração e que tu fala assim, ah, isso me deixa muito bem. As pessoas não sabem nem o que querem. Quando eu falo assim pra você, sente como se você já estivesse dentro do carro. Você vai sentir mesmo como se estivesse lá? Ou você vai se achar não merecedora daquilo? Vai achar que aquilo é muito difícil de ter? Vai sentir medo? Será que eu vou conseguir mesmo? Vai sentir raiva porque alguém tem e porque você não tem? Né? Ou vai escutar aquele monte de inquilino que fica aqui na sua cabeça falando com você, ah, você não consegue, você não tem capacidade para isso, você não tem conhecimento para isso não, mas para que você quer um carro? Você vive muito bem assim. Me fala se você não pensa dessa forma, se você não age desta forma. E quando nós agimos e nós pensamos e nós sentimos tudo isso, a gente bloqueia o quê? A gente bloqueia o fluxo do materialismo. Então eu vim aqui para você que é terapeuta ou para você que é um simples buscador de autoconhecimento, para dizer que a lei da atração não funciona. Não funciona. Não funciona dessa forma. Dessa forma na qual a gente aprendeu, na qual é divulgado, na qual a gente acha que é bem simples e bem fácil de materializar. E aí acontece uma coisa muito ruim, porque é uma lei, é uma coisa que a gente sabe que dá certo, e principalmente nós terapeutas dessa área holística, né, a gente tem consciência de que isso funciona. Porque quando a gente pensa no que a gente quer, a gente sabe que uma coisa muito séria está acontecendo aí. Nós estamos acessando um plano espiritual, um plano mental, um plano energético para canalizar, para aglutinar a energia, fazer com que isso se materialize de fato no físico. Só que as pessoas que vendem, e pior ainda, as pessoas que consomem esses conteúdos da lei da atração sem profundidade, acreditam que é só pensar, sentir que vai materializar. Aí sabe o que acontece? Seu cliente ou você, buscadora de autoconhecimento, né? Ou até você, terapeuta, fica aí pensando, eu quero, e aí você fica lá se imaginando com uma conta bancária mais cheia de dinheiro, com um carro, com uma casa, e você fica ali sentindo. E aí você pega e senta a bunda na sua cadeira e fala, eu já fiz a minha parte. Eu pensei e eu senti, agora eu vou esperar o universo se manifestar e materializar para mim. Porque é assim que é dito lá na lei da atração. Só que você se sente incapaz, não merecedora daquilo, você se sente não grato pelo que você já tem, você nem sabe o que de fato você quer. E aí vem o pior de tudo. É porque a lei da atração não é só simplesmente eu penso, eu sinto, eu materializo. Entre o eu penso, eu sinto, eu materializo, entre aqui para materializar tem um quarto passo, que eu não vejo quase ninguém falar, que é o passo mais importante. Não desmerecendo o outro, porque se eu não me conheço, se eu não sei o que eu quero, também não vou conseguir chegar nesse passo. É uma sequência que precisa ser seguida. Primeiro eu me conheço e eu sei o que eu quero. Depois eu mentalizo aquilo, realmente eu quero. Depois eu sou grata e eu me sinto dona daquilo. Eu estou tendo posse, eu estou sentindo que aquilo é meu. Depois, meus amores,
eu preciso criar um plano de ação. Eu preciso criar um planejamento de como é que eu vou fazer aquilo. Eu preciso de fato fazer a minha parte como ser humana, como pessoa física encarnada nesse corpo. Eu preciso agir, eu preciso dar vida e energia a essa minha forma pensamento. Olha só, quando eu penso e eu sinto, eu crio uma coisa chamada forma pensamento do meu desejo, do meu sonho. Por exemplo, um carro. É uma forma mesmo. Imagine uma forma, um desenho do seu carro, da sua casa, do seu emprego novo, do seu amor novo, não sei do que você quer. E aí você vai sendo grata e sentindo que aquilo é teu? Sim, mas acima de tudo eu preciso me movimentar, eu preciso agir, porque é esse meu agir que me gera energia, que gera energia para que essa forma pensamento seja preenchido. Entenderam? Só com a minha ação, com o meu movimento, com o meu fazer todos os dias um pouquinho, é que essa forma pensamento, com esse meu desejo, com esse meu sonho, vai ser materializado para o mundo físico. Nós precisamos, terapeutas, falar para os nossos pacientes que a lei da atração ela não funciona dessa forma. Que a lei da atração é fundamental e essencial para a materialização das coisas na Terra? Sem dúvida. Tudo passa por ela. E nós, terapeutas holísticos, temos talvez um pouquinho mais dessa visão, né? Que a gente sabe que está lá no sutil, no energético, no espiritual, e aí isso daí precisa ser canalizado, adensado, né? Condensado para virar um bloco de energia para materializar, para se manifestar na Terra. E quando a gente encontra, né, muita dor nas pessoas que talvez chegam aí para você no seu consultório ou até para você, buscador de autoconhecimento, é porque você não entende que você também precisa fazer sua parte na lei da atração. Não é simplesmente eu pensar, sentir que aquilo é meu e que eu vou materializar, como dizem. Pensa, senta, materializa. Não é bem assim. Você precisa entrar com a sua contraparte, com a sua parte. Não basta você só pensar, só sentir. Você precisa agir, criar movimento, gerar energia para que aquela forma, para aquele modelo que você quer que se manifeste na sua vida, seja de fato materializado, que venha para o mundo físico. Assim como eu, assim como você, assim como um cachorrinho, assim como um passarinho, assim como qualquer outra coisa, tudo no mundo é energia. Energia adensada que vira uma coisa física que esses meus olhos é capaz de ver. Mas para que eu traga isso para o físico, o meu sonho, o meu desejo, o que eu quero para minha vida, eu preciso adensar a energia que está imanente, que está solta no universo, por meio do meu fazer. E se eu não tiver um plano de ação para que as coisas vão acontecendo numa sequência, e não tenha resiliência, e não tenha determinação, e não fale assim para mim mesmo, ok, eu sei que é um longo trajeto, e que nesse trajeto vão ter desafios, mas é isso que eu quero. É uma gestação. Ninguém engravida hoje e ganha o bebê daqui a 2 horas. Ninguém engravida hoje e ganha o bebê daqui a 1 semana, a 1 mês, a 2 meses. Não, é preciso um período de gestação para que o bebê nasça. É a mesma coisa com os nossos sonhos. Existe um período de gestação para que o que a gente deseja se materialize. E esse período de gestação, lógico que pode ser menor do que uma gestação de um bebê, como pode ser maior do que uma gestação de um bebê. Mas precisa desse período de gestação. E nesse período de gestação, eu preciso colocar o quê? A minha energia. É a minha contraparte, é o meu fazer. É eu sair da inércia para me movimentar e, de fato, construir aquilo que eu desejo. Lógico que agregado a isso, que junto a isso, tudo é tudo uma coisa só, né? Eu penso,
porque eu de fato eu sei o que eu quero, eu sinto que aquilo é meu, porque eu me acho merecedora, eu sou grata já pelo que eu tenho e portanto eu não tenho inquilinos que ficam na minha cabeça me enchendo o saco falando que eu não sou merecedora. Eu conheço as minhas crenças e eu tenho muita consciência de como é que elas funcionam. E agora eu vou agir, eu vou criar um plano de ação com atividades, com tarefas, para que com a minha energia eu preencha essa forma pensamento do meu desejo e que de fato então aí as coisas vão materializar na minha vida. Nós terapeutas, nós buscadores de conhecimento e de autoconhecimento, precisamos entender que a lei da atração não funciona como a maioria das pessoas acreditam que ela funciona. E isso gera uma tremenda frustração, porque você faz o que tá lá, você pensa e você sente e a coisa não materializa e você fala, cara, então eu sou o mosquito do cavalo do cocô do bandido, porque só comigo não dá certo. Mas o que ninguém te fala e o que você, terapeuta, precisa contar para os seus pacientes a partir de hoje é que tem a contraparte que ele precisa fazer, que é a contraparte da ação, que é a contraparte de ter um plano e seguir aquele plano. Entendeu? Eu mereço, eu aceito. Sim, essa faz parte do sentir. E aí é na parte do sentir, do eu mereço, do eu aceito, o que está incluído? Eu conhecer as minhas crenças, conhecer os meus limites, quem vai estar ali jogando contra, né? O não merecimento, de não ser capaz, faz parte também do jogo. E é tudo junto, é uma engrenagem. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, porque eu me conheço. Eu mereço, eu me aceito, eu sei, eu tenho gratidão, a segunda engrenagem. Agora eu vou criar um plano de ação. Terceiro passo, agora eu vou agir. Tudo misturadinho, tudo junto. Essa engrenagem andando junto, que possibilita criar a energia, criar o preenchimento para aquele seu desejo, para aquele seu sonho que você pensou vir para o mundo real, vir para o mundo físico. Tudo na nossa vida está em forma de energia. O que a gente consegue ver com esses olhos, com essa ferramenta que hoje nos é disponível, são energias adensadas, tudo juntinha, né? Então, o meu corpo físico que vocês estão vendo, o seu corpo físico, pega aí, o seu corpo físico é um bloquinho de energia. Assim como o livro é um bloquinho de energia. Se eu for dividindo esse livro em pequenas partes, pequenas, uma hora ela vai sumir essa coisa que eu consigo ver e ali só vai ter energia. Por isso que a gente no mundo holístico, né, fala que tudo no mundo é energia. Tudo no mundo é energia. O que a gente consegue ver são um bloquinho de energia adensadas, um bloquinho de energia agrupadas. Então, se tudo é energia, eu posso materializar o que eu quero. Só que eu preciso saber o que eu quero, eu preciso conhecer as minhas crenças e de fato acreditar e sentir gratidão pela minha vida, pelo que eu já tenho e me sentir uma pessoa merecedora, uma pessoa capaz, uma pessoa que é boa, uma pessoa que batalha e batalhar. Se eu só pensar, se eu só sentir e sentar a bunda na minha cadeira e esperar materializar, ela não vai funcionar. E é isso que nós precisamos ter muito claro na nossa mente como buscadores de autoconhecimento e como terapeutas. E aqui, por que eu fiz essa live? Por defesa de uma classe. Por defesa de uma classe de terapeutas. Por quê? Porque eu sei da importância dessa classe hoje em dia. Eu sei do tanto de pessoas que estão doentes e que precisam de uma orientação energética, espiritual e até mental. Só que eu sei também, porque eu acompanho, que tem muitos terapeutas que não têm esse conhecimento. E que falam, olha, vamos usar a lei da atração para a gente adquirir o que a gente quer, para a gente manifestar o que a gente quer. E isso é muito perigoso.
Porque além de você estar passando uma instrução errada, ou não digo nem errado, mas incompleta para o teu paciente, você também não é capaz de explicar por que aquele paciente que chega até você e que já tentou usar essa lei, porque é uma lei, não funciona. Nós temos que aprender a explicar as coisas para as pessoas carecem, precisam de conhecimento, porque é só o conhecimento que cura. Ou você acha que ter acesso a uma lei dessa, de um poder de criação que é esse, porque é assim que as coisas são manifestadas na vida da gente, tanto os problemas, inclusive, como as boas coisas. E aí eu quero manifestar uma boa coisa na minha vida, porque aquilo faz sentido para minha vida e eu não consigo. E olha a frustração que isso gera para os seus pacientes. A gente precisa dar luz, a gente precisa dar conhecimento, a gente precisa curar essas pessoas dessa ilusão que talvez foi colocada dentro da cabeça dele por falta de conhecimento. Nós, terapeutas, precisamos, a partir de hoje, pensar que a gente é muito mais, talvez, do que um simples terapeuta. Nós somos professores de almas carentes por conhecimento. Talvez esse seja a grande missão nossa, dos terapeutas. É nos tornar professores de almas carentes por conhecimento. Fazer com que elas pensem que elas podem, que elas têm o direito de ser felizes, têm o direito de ter tudo aquilo que elas desejam e precisam, que façam sentido para a vida delas. Mas que, acima de tudo, elas precisam também fazer a contraparte delas, que é agir com sabedoria, com conhecimento, criando um plano. O que eu vou fazer para conseguir aquele meu objetivo, aquele meu sonho? Como é que eu vou fazer no meu dia a dia? Qual vai ser a minha estratégia para gerar energia, para que eu encha essa forma de pensamento, para que ela se materialize na minha vida? Tá certo? Então, diga para o seu paciente que a lei da atração não funciona. Ela não funciona da maneira como muitas pessoas têm colocado na internet. Assim como a gente também vê nos filmes, assim também como a gente vê em documentários, em livros, em citações de pessoas bastante renomadas. Não basta só você pensar, sentir e materializar. Dessa forma, como a maioria das pessoas colocam, é como se eu quisesse um lápis, sentisse que eu tivesse um lápis e na manhã seguinte ele já estivesse ali, porque ele já materializou. Mas eu preciso fazer a minha contraparte, eu preciso me movimentar, porque é com a minha ação, é com o meu movimento que gera a energia suficiente para encher, para preencher essa forma de pensamento que eu desejo aqui no meu consciente. Tá certo? Esse é o meu medita conhecimento de hoje, né? Me diga algum conhecimento para que a gente tenha mais consciência e não passe a ser tolo, não passe a ser mais bobo e acreditar em qualquer coisa, não. Nós sempre temos que dar a nossa contraparte em tudo que a gente deseja e precisa, tá bom? E agora fiquem aí meditando, pensando sobre esse conhecimento. E agora que vocês já sabem, né, que depende dessa contraparte a sua ação, pensem, sintam muitas coisas e criem a partir de hoje um plano de ação que vocês vão precisar fazer para que isso aconteça. E vocês vão ver como as coisas na sua vida vai começar a materializar para um bom relacionamento, para um carro novo, para uma casa, para um emprego, para um bem-estar maior. Não sei o que você deseja. E isso é seu e ninguém tem direito de julgar, porque são as nossas vontades mais internas e não julgáveis. Independente do que seja, se tá no teu coração, se você tem vontade, é isso que você precisa buscar. Mas buscar com consciência, buscar sabendo sempre, tendo sempre muita clareza que você precisa de dar a sua contraparte. Não basta apenas você pensar e sentir e largar para o universo, porque o universo vai se encarregar do resto. Não, quando você pensa e você sente, o universo já fez a parte dele, já criou a forma pensamento. Agora, para encher essa forma pensamento, a responsabilidade é tua, a ação do preencher é sua, tá certo? Então tá, meus amores, fiquem aí pensando e meditando sobre esse conhecimento. Uma ótima e iluminada semana para todo mundo que está começando
e até na quarta-feira às 7 horas de novo com o Medite Conhecimento, tá bom? Um beijinho, até lá. Tchau, tchau.